Sejam bem-vindos ao podcast Conexão Sobrac. Com grandes expertises aqui da área, Dr. Rogério Andalaft, cardiopediatra e eletrofisiologista, Dr. Henrique Pachon, eletrofisiologista e marcapasso também, né, Henrique? Isso mesmo. Diana Saciloto, arritmia clínica e uma expertise enorme em canalopatias. Então vamos lá, gente, vai ser um bate-papo, só para nós tentarmos aqui colocar algumas questões de interesse para a população. Vamos começar com as mulheres? Eu acho, né? Sou feminina. Ladies first. Autorizada. Então, olha só, uma criança com QT longo e assintomática chega para você com eletro de QT longo. Qual a conduta, como conduzir, como tanto a família quanto quem te encaminhou, né, Luciana? Claro, com certeza. Eu acho que desses diagnósticos angustiantes mesmo, né? Principalmente pelo fato de você ter que fazer, às vezes, o diagnóstico a partir de um exame, que para a gente é um exame de muito valor, que é o eletrocardiograma, mas para o paciente é um exame tão simples, né? Então quer dizer que em 5 segundos, você falou que eu tenho uma doença, né? Porque é o que você vai lá, você corre um eletro, aí em 5 segundos você falou que eu tenho uma doença com tantas características, né? Porque com certeza é a partir... exatamente, com implicações para o resto da vida, medicações para o resto da vida. Então, esse entorno do QT longo e de algumas canalopatias, mas que na criança seria mais, então, especificamente o QT longo, ele já não é fácil. Então, de qualquer maneira, a gente prefere ter eletrocardiograma seriado, né, para averiguar se não tem outros fatores influenciando. A gente prefere, então, na minha opinião, usar o critério de Schwartz, que hoje em dia na diretriz acabou sendo colocado como Schwartz modificado na diretriz de 2022, que além dos critérios básicos que nós já conhecemos do eletrocardiograma e das características da família, tem também a presença da genética. Então, um teste genético de verdade, não um teste genético suspeito, mas um teste genético de verdade comprovando a síndrome do QT longo, são as ferramentas básicas para o diagnóstico, e aí a gente tem que conduzir para o tratamento. O tratamento são 2 pilares, o beta-bloqueador e o uso de modificações do estilo de vida que previnam a ocorrência das arritmias mais graves. Alguns casos, que você citou pacientes assintomáticos, mas alguns casos a gente acaba tendo que discutir o implante do cardiodesfibrilador. Então, basicamente essa a sequência do nosso atendimento. Perfeito. E, Luciana, tá mais acessível o teste genético à nossa população? Bom, muito mais acessível, né? Quando a gente discutia isso há 10 anos, parecia que a gente estava falando só de ciência, né? E hoje a gente consegue, em todos os laboratórios particulares, solicitar o teste com resultado em menos de 30 dias, e existem 2 grandes projetos no Brasil que acolhem o teste genético do sistema público. São 2 projetos aprovados pelo Ministério da Saúde, um sediado no Rio, que é o Renômica, e um sediado na Beneficência Portuguesa, onde nós do INCOR temos uma participação importante, porque os testes genéticos são feitos no INCOR, que é um exame, um projeto que chama Mapa Genoma Brasil. Então, para prover o teste genético pelo SUS também. Maravilha. E uma outra questão é o seguinte, né? Essa é uma criança. E como conduzir para atividade física, Luciana? Essa criança que está em plena atividade e é uma doença que, infelizmente, a manifestação é morte súbita. Eu acho essa pergunta fundamental, Cici, porque o que a gente orienta na escola, né? Então, na escola, o que habitualmente a gente procura orientar é assim, qual é o status clínico da paciente, da criança, né? Ela é assintomática, né, como o exemplo, ou ela acabou de sincopar. Então, pegando o exemplo do paciente assintomático, as atividades escolares são liberadas completamente.
Mas vale uma carta para a escola dizendo sobre a regularidade da medicação, principalmente aquelas crianças que fazem turno integral na escola, né? Então vale a pena nós reforçarmos a necessidade do uso correto da medicação. E aí, quanto à atividade esportiva, preferencialmente não selecionar as crianças para os esportes competitivos. Aqui no Brasil isso é bem menos frequente, né? As crianças não são eleitas para o competitivo nas escolas. Geralmente essas crianças são levadas em clubes, etc., ou na prefeitura, né? Então a gente só orienta que o professor de educação física tenha esse cuidado de não estimular o lado competitivo da criança, porque para a maioria dos pacientes com QT longo pode ser problemático em algum momento da vida, né, QT1 principalmente, mas mesmo QT2 ou QT3, nós não ficamos completamente confortável que a escolha desse adulto seja o competitivo. Então, nesse ponto onde ainda em 2, 3, 4, 5 anos, a gente pode orientar uma tentativa de desestimular o lado competitivo da criança. Eu entendo isso como benéfico. Com certeza. E há controvérsias, né, Luciana? Eu fico pensando, a criança é sempre competitiva, né? Também tem há controvérsias, mas o que a gente observa lá no nosso ambulatório é que você cria maiores problemas quando você afasta a criança da atividade, da educação física, porque ela já fica se sentindo excluída de um grupo. E isso sempre é muito complexo para a criança e aí para o que vai virar adolescente, né? Então, ainda a sensação geral é essa, que é melhor incluí-la no grupo sob cuidados especiais. Muito bom isso que você colocou, porque inclusão, né? Não é a questão de ter algo para ser discriminado e tudo, é inclusão com limites. Quem não tem limites? Então vamos lá, os meninos querem ponderar alguma coisa ou querem a próxima pergunta? Não, eu queria falar uma coisa que eu acho que a Luciana colocou que é muito interessante, muitas vezes a gente contraindica qualquer tipo de atividade pelo medo, né? Então, é muito mais fácil a resposta do não. Não, não pode, não pode. Mas, às vezes, principalmente quando você pega uma criança menor, às vezes, que ela não vai ser incluída, às vezes o estresse que ela tem, o choro que ela vai ter, o escândalo que ela faz, às vezes, numa situação que ela é contrariada e proibida de fazer atividade, é um estresse adrenérgico muito maior do que ela participar da atividade de forma controlada. Se ela vai jogar a bola, às vezes ela pode participar ficando no gol, ela pode fazer outras coisas. Então, eu acho que não negar 100% dos casos, óbvio que vão existir casos que não podem fazer atividade física. Mas, Rogério, você tem filho? Eu não. Ah, Rogério! Eu tenho um monte, eu devo ter uns 1000 no consultório, mas 1000 mesmo. Mas olha, eu achei excelente. Olha, vou te falar que e já me veio na cabeça um papo que eu adoro, achei excelente o que você falou, porque onde ficam essas crianças afastadas de atividade física? No videogame. E nós já tivemos casos clínicos, e tem publicação, sobre o adrenérgico do videogame ser deflagrador de arritmia na TVPC, no QT longo. Nós tivemos algumas crianças que tiveram síncope e uma que teve morte súbita no jogo de videogame. Até foi, na época, um propósito para uma publicação. É pura... O que eu queria, Rogério, é que você falou assim, ok, põe no gol, mas põe no gol quem? Aquele que não pode? É complicado isso para criança, né? Eu tenho um sobrinho, um afilhado, que aí fala assim, não pode. Não pode. Isso já é uma frustração. Isso já é algo assim. Então, eu só estou te falando que tem a questão também, limitações. Eu acho que isso a gente precisa trabalhar bem, porque é difícil. Eu imagino que é difícil, por exemplo, chega um garoto. Uma vez eu tive um paciente que queria ser contratado pelo Corinthians. Nós fizemos um diagnóstico, não pode. Isso já foi um estresse para toda a família. Isso é complicado, né? Sabe aquele paciente assintomático que faz o exame e tem um diagnóstico? Então, é complicado falar só, olha, vai para o gol. Mas o que significa, né? São limites, não sei.
Eu quero aproveitar, você tocou num assunto interessante, que eu acho que todos nós acabamos atendendo esse tipo de paciente, mas um desses que tinha grandes promessas para participar aí de campeonatos, ele com QT longo, acabou tendo, na verdade, uma indicação de um CDI. E aí que eu queria entrar, né, porque foi mencionado aí a possibilidade do tratamento com o desfibrilador implantável, e aí, é claro, esse paciente já é um paciente que vai ficar muito mais abalado emocionalmente, porque não só ficar sabendo que tem uma patologia de risco, de Uhum. difícil controle, limitante, né, porque ele vai ficar limitado, nas suas atividades, além disso, ele vai ter que implantar um dispositivo que vai ficar monitorando o ritmo cardíaco e, eventualmente, tendo que aplicar alguma terapia para reverter aí uma arritmia grave ou até uma morte súbita, como já foi veiculado. Eu acho que não é, assim, nenhuma novidade, né? A maioria da população já viu essas situações, inclusive durante jogos de futebol e outros esportes. Então, o paciente do QT longo, que ele acaba tendo uma indicação de CDI, esse sim, ele vai ter limitações, porque ele é, teoricamente, um indivíduo de maior risco, apesar que ele já tenha um dispositivo que está trazendo algum grau de segurança para ele, mas ele é considerado de maior risco, e aí nós vamos ter que realmente trazer para ele alguma limitação da atividade física. Vocês estão de acordo? Super. Eu concordo. E aquela questão, né, Henrique? Infelizmente, tem alguns diagnósticos que não dá para falar, vá. Tem limites, né? Tem alguns, eu acho que a Luciana depara com isso e é angustiante, né? Uma criança assintomática e que vem com uma canalopatia. Aí você fala, e aí? Catecolamnésica, né, Luciana? Nossa, as mais difíceis às vezes, né? Porque a gente confia pouco na doença, né? Então, a gente tem uma restrição maior, né? Ainda mais com as terapêuticas no Brasil, né? Que a pessoa tem que lembrar de tomar comprimido 3 vezes ao dia, que nós não temos Nadolol, então ainda entra numa E aí, limitação. Luciana, você confia em manipular? Eu acabei confiando na minha prática clínica porque essas medicações, numa décadazinha antes de eu entrar no Incor, eu acho que você deve se lembrar disso, assim, que foi uma época que não é? Aqui a farmácia da USP manipulava, não é? Você pegou essa fase boa, né? Do... Olha, eu E achei a- essa colocação muito importante, gente, porque é muito comum, né, essas prescrições de manipulados, e não só por parte do paciente, como também pelos profissionais médicos, há desconfiança, né, em relação à Uhum, qualidade dos medicamentos manipulados. Então, eu acho que é um assunto que deve ser mesmo perfeito. reforçado. É. Recomendar, no caso de indicar um medicamento manipulado, muitas vezes até para diminuir o número de comprimidos, a gente combina mais de uma medicação num único comprimido. Então, Uhum. nessas situações, é claro, a gente pode recomendar, eu vejo isso possível, mas desde que seja realmente um local onde a gente tenha confiança, onde a gente já tenha utilizado para outros pacientes e observado que o resultado da medicação está evidente nos demais exames, mostrando que realmente ele está sendo Tratado. beneficiado. Você falou, Luciana, do Nadolol. Eu tenho Uhum. pacientes meus que dizem que conseguem o Nadolol manipulado. Eu tenho grandes dúvidas se isso é real, porque o Então, Nadolol eu não se tem no peguei, Brasil. Então, acho eu muito peguei difícil uma, a farmácia. eu peguei uma lista recente de farmácias orientadas pela farmácia de manipulação do HC. Então, eles me passaram uma lista de farmácias que eles compram a medicação, porque uma parte da farmácia da USP faz a medicação ali dentro e uma outra parte eles terceirizaram. Então, eles têm referência de dobutamina, de várias medicações que eles compram das farmácias manipuladas. Então, é por conta disso que eu tive que dar esse passo, porque às vezes você tem pacientes com QT2 de muito alto risco, que o propanolol não dá conta. E faz pelo menos uns 5 anos que eu manipulo muitas crianças, porque é Usa uma de... delícia. Hein, Luciana? Não dá conta porque não se usa de 6 em 6 ou por a droga em si?
por causa de que é de 6 em 6, porque tem uma limitação quando você vai progredindo, por conta do broncoespasmo, por conta de vários efeitos colaterais que são atenuados no Nadolol, entendeu? Tá. E porque QT2 tem uma resposta melhor ao Nadolol, como tem a TVPC. Então, essas crianças com TVPC e com QT2, especificamente quando são de muita gravidade, eu acabo tentando dar o Nadolol das farmácias que eu confio, que foram indicadas pela USP. E aí faz pelo menos uns 5 anos que eu e o Dr. Darry, a gente faz isso com frequência e a gente deixa bem estabelecido, mas eu concordo que é desconfortável, né? Até porque a gente tem que deixar muito claro que a gente não tem nada a ver com essas farmácias. Que senão parece que a gente tá vendendo anabolizante, né? Olha, você compra de mim. País não tem a verificação. Outro ponto importante, hein? Isso daí foi muito importante que você colocou. Não é? A pessoa tem que confiar, né, na gente. Desconfiança, né? Por que ele está pedindo para fazer um manipulado, né? Ali, né? Ali, né? Então, naquela farmácia, né? Você gasta 1 hora para se explicar, né? Uma coisa que é importante, que a gente precisa ter claro, é que, assim, eu lembro quando estava no Instituto da Criança, lá, fazendo residência de pediatria, a grande problema dessas medicações todas é a questão da estabilidade, né, da substância. E aí ninguém conhece porque não tem estudos. Uma das saídas que a gente utilizava lá no Instituto da Criança, e eu utilizo até hoje, que é uma coisa interessante, porque quando você vai manipular salto magnésio, outras coisas que você queira manipular também, é pedir a uma manipulação de uma quantidade menor, porque quando você manda uma manipulação, às vezes eles mandam um galão, que vai demorar uns meses para passar. E aí você realmente, se não há estabilidade, fica pior a situação. Então, habitualmente, quando eu peço, essas medicações são muito importantes para ser manipuladas, como nos casos das síndromes elétricas, né? Eu tenho pedido, por exemplo, quando é Nadolol, essas coisas, eu tenho pedido para formular, a farmácia tentar formular a cada, no máximo, 15 dias. Outra coisa que eu acho que é interessante... Dias, maldade, 15 dias? A farmácia fornece automático, você manda a receita, as boas farmácias, elas já vão enviando para a família. Receita a cada 15 dias ou pode... Não, você manda a receita e a maior parte dessas farmácias, as farmácias mais tradicionais, elas já... Você coloca formulário a cada 15 dias, elas vão dispensando, porque é uma medicação de uso contínuo. As receitas... Elas dispensam receitas, o paciente tem como refazer sem ter nova receita, com aquela data. Sim, com a mesma receita. A farmácia só vai enviando novos frascos. E vai enviar para casa do paciente 2, 3 dias antes de terminar. Uma outra coisa que eu acho que a respeito das questões das diluições, eu tenho usado, eu acho que a gente acaba usando muito no Dante, e a gente usa na pós-consulta, né? Medicações que são de uso comercial habitual, né, que a gente encontra disponíveis, eu tenho dado preferência para as crianças que não conseguem tomar meio comprimido, que não conseguem tomar o comprimidinho, e muitas conseguem, com um pouco de treinamento, você consegue fazer que elas tomem, eu tenho pedido para diluir. Eu uso muito a diluição, a pessoa diluindo mesmo, comprimido com água e tal, e desprezando o resto. Mas quando é questão de formulação, que eu mando para a farmácia, que vai vir um frasco e tal, eu tenho pedido períodos mais curtos e eu converso com a farmacêutica e ela dispensa para aquele paciente com a mesma receita, sem ter que voltar 15 dias, uma quantidade menor de remédio para que você tenha certeza de uma estabilidade um pouco maior do medicamento. Ok. Hein, Rogério, eu tenho usado, aproveitando já esse gancho, tenho usado muito a manipulação quando, como as crianças têm, muitas delas, dificuldade para engolir os comprimidos, né? Eu tenho usado a farmácia de manipulação para transformar o princípio ativo numa espécie de xarope com sabor, para que eles possam aceitar melhor a medicação, tomar com facilidade, não ter nenhuma dificuldade, e também diminuir um pouco já o trauma da doença, né? Além da doença, as limitações, ainda assim ele tem que ficar tomando aqueles comprimidos que às vezes são um pouco desagradáveis para a criança. Perfeito, Henrique. Eu cruel, não dá para fazer de jeito nenhum. Perfeito, acho que isso aí é o nosso dia a dia e tentar, mas como a Luciana colocou, confiabilidade também, né? Porque é complicado. Mas vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho de ablação?
Vamos lá. Quando que vocês indicam ablação em um paciente com taquicardia paroxística supraventricular? Vamos supor, menos de 5 anos, mais de 5 anos. Vamos colocar esse corte aí. Então, posso começar? Pode? Bom, então, como é que tem sido a nossa experiência? A nossa experiência é reservar a ablação para aqueles casos que nós não conseguimos controlar clinicamente. Ou, é claro, para aquelas arritmias de risco, né, onde a gente não deve ficar correndo muito risco. Mas a maioria das vezes, principalmente em crianças menores do que 5 anos, nós evitamos a indicação da ablação como um primeiro tratamento. Usamos os recursos farmacológicos que temos, na medida do possível, fazemos as manipulações, né, para transformar as medicações, que geralmente são em comprimido, na forma líquida, não, em xarope, para que ela possa fazer uso com mais aceitação, e vamos acompanhando o paciente. Algumas arritmias, elas podem desaparecer com o desenvolvimento da criança, até geralmente os 5 anos de idade, que se colocou 5 não foi à toa, foi de propósito, né? Então, algumas arritmias, sim, elas podem desaparecer com o desenvolvimento e o crescimento do coração da criança, e nesse tempo, se ela tolerar o tratamento farmacológico com medicamentos, aí nós damos preferência. Agora, se existe a possibilidade de uma arritmia de maior difícil controle, existe, claro, também a possibilidade da ablação, através de catéter, mesmo para esse grupo de crianças de menor peso. É possível, desde crianças recém-nascidas até os adultos, fazermos a ablação. É claro que para as crianças a gente tem que reservar materiais mais delicados, catéteres mais fininhos, que nem sempre são fáceis de conseguir aqui no nosso meio, mas é possível sim fazer a ablação e ter um bom resultado nesses casos, mesmo abaixo dos 5 anos. Agora, vamos supor que é uma criança, um adolescente. O adolescente já é um pouquinho mais complicado no sentido de que ele quer participar dessa decisão, né? Não é só o pai e o médico que vai decidir isso, os pais e o médico, mas o próprio adolescente, ele quer participar. Então, amanhã, por exemplo, eu tenho uma ablação de uma criança de 13 anos, uma ataque supra, frequência de 220 batimentos por minuto. Então, é claro que isso causa um mal-estar muito intenso, pré-síncope, tontura, sensação de desmaio, já é uma pessoa que está sendo reservada na escola, ninguém quer que ela faça as atividades com os outros, porque quando ela faz, ela vai brincar, jogar bola, alguma coisa, ela entra em taquicardia e acaba atrapalhando a brincadeira e todo mundo fica assustado. Então, esses detalhes começam a pesar na indicação da ablação. Apesar dela usar medicamento e ter um controle parcial, ela mesma, o próprio adolescente, está querendo resolver o problema para ficar muito mais parecido com as outras crianças com quem ela convive. Então, essa seria a minha colocação. O que você acha? Henrique, aquele pai que fala, eu decido a sua vida. Já pensou? Você vai fazer a ablação. É complicado. E ele ali, socorro! Né? Aí o anestesista, né? Pum de barata, como é que é? Tem aquela, né, o anestesista, o cheirinho, né, do Shrek. Pum de... Não é fácil. Imaginar para uma criança é um universo totalmente invasivo, né? Mas eu acho interessante o que o Henrique colocou, a questão assim, ele começa a ser discriminado, ele começa a ser rejeitado, entre aspas, né? E ter medo, e a família, não, você não pode, os amigos não e tal. E isso já foi comprovado cientificamente que é pior no contexto dessa criança. Esse bullying, entre aspas, é bem pior do que ele sujeitar, porque todo procedimento invasivo tem risco, né? Não vamos falar assim que é risco zero, mas também é o risco para ele em termos social, psicossocial, tudo de ter essa arritmia. Então, concordo com o Henrique, vale a pena a gente oferecer sim esse tratamento, ainda mais que tem uma outra coisa, Cici, que a gente não pode deixar de falar.
a ablação vem evoluindo violentamente nos últimos anos, né? Então, Hipercânia, né, aqueles Henrique? resultados que a gente tinha 10 anos atrás, com esses pacientes de menor peso, eles melhoraram muito atualmente. Então, a gente acaba sentindo mais facilidade de oferecer isso para o paciente, porque você sente a possibilidade de resultados melhores à medida que a tecnologia vai avançando. Então, hoje, com os mapeamentos eletroanatômicos, a gente consegue separar muito as vias de risco do coração daquelas que a gente precisa tratar, então diminui a chance de complicações, né? Então, E eu acho que isso também vem mais, ajudando. A cada ano que passa, a tecnologia vem avançando e vem facilitando a nossa indicação desses procedimentos de tratamento definitivo. o As Henrique, crianças. Pegando só o gancho uma do coisa Henrique, que você ô colocou, Cícero, desculpa, Rogério, antes dos 5 anos, sabe, Henrique, na hora que eu vejo que uma criança faleceu por taxupra, eu acho que nós falhamos. Porque, Concordo sabe, plenamente. qual é o malefício de você colocar um catéter? Na hora que a gente vê, os hemodinamicistas colocam um mês de vida fácil. Então, por que deixar aquela criança evoluir com uma ataque suprarrefratária e com perfuração do intestino, com um monte de coisa? Aí, na hora que falou, qual era a doença? Taquicardia paroxística supraventricular. Então, a gente tem que ter uma interação melhor com os cardiopediatras para vamos atuar mais rápido, né? O que você falou, né, Henrique? Nós temos um arsenal bem melhor. E dói, na hora que você vê essa evolução, você fala, não poderia ter sido diferente? Perfeito. eu acho uma Exatamente. coisa que eu queria falar para vocês, assim, eu acho que os casos que são refratários ao tratamento medicamentoso, eu acho que o Henrique, vocês colocaram muito bem, que é um momento, você vai intervir naquele momento, é refratário, tá difícil e tal. Eu queria pegar alguns ganchos que o Henrique comentou e falar um pouquinho do que a gente tem de experiência lá no ambulatório de arritmias do Dante, e as questões das ablações, né? A gente fez um levantamento há uns anos atrás, Henrique, vendo qual que era o impacto porque a nossa dúvida era qual era o impacto do tratamento medicamentoso, né, sobre a questão psicológica. O que a gente percebeu, aplicando um questionário de qualidade de vida, a gente viu que os meninos abaixo dos 10 anos, antes de entrar na adolescência, né, eles se importam um pouco com a medicação, eles fazem exatamente o que os pais querem. Quando eles, quando eles entram na puberdade, aí eles entram naquela condição da síndrome da puberdade normal. E uma das coisas que é importante na questão da síndrome da adolescência normal, que é a questão do comportamento em grupo, que você muito bem colocou, e as crianças, os adolescentes não querem se sentir excluídos e também não querem tomar medicação. E acabam não recebendo e começam a ter crise, facilidade técnica. Quanto à questão da ablação mais cedo, né, por que não fazer um quadro letivo abaixo dos 5 anos, se está bem controlado? Eu acho que todos nós sabemos, é mais o problema a questão vascular, né, a questão de desproporção entre o material que se tem e o sistema vascular. Questão de O cura melhor momento. desculpa, questão de Oi. cura espontânea. A gente não vai indicar um procedimento invasivo Não, sim, na sim, hora que você sabe que pode ter cura espontânea. sim. O Aí eu melhor falo momento. paciente que não melhorou e fica piorando, eu acho que o Henrique pontuou, talvez a gente tenha que discutir mais rápido a ablação, sabe? Não, sim, esses casos que estão piorando, isso eu acho que é um consenso. Uma outra coisa que eu acho, só para encerrar o raciocínio, nos casos que estão bem controlados, que apresentaram crises após os 5 anos, são aqueles casos que menos de 25% provavelmente vai desaparecer até o final da idade adulta. O melhor momento, na minha opinião, como cardiopediatra, como pediatra, pensando na questão vascular, é que existe um preparo natural do organismo para a entrada na puberdade. Então, quando a criança chega por volta dos 8 a 10 anos, há um aumento do sistema vascular e da área cardíaca natural, preparando a infraestrutura para a questão do estirão da puberdade. Você não poderia crescer se não tivesse a infraestrutura toda preparada. Então é um momento que é muito mais tranquilo a questão vascular, mesmo que a criança não tenha um peso maior, o que determina o tamanho do sistema vascular não é o peso, sim a
idade, a fase que ele se encontra. Então, a gente tenta, os casos eletivos, a gente tenta fazer ali entre 7, 8 e 10 anos, né? Os que precisam, Concordo, em Rogério. Eu acho qualquer que acima momento, né? se é acima de 15 quilos, o acesso vascular é bom e já não tem mais cura espontânea. Então, o racional aí é essa questão. Acima de 5 anos, ok, a família pode escolher. Não, não quero. Mas também você está autorizado pelas diretrizes brasileiras e as diretrizes americanas a indicar a ablação como primeira linha de tratamento, né? Ou nós participamos dessa diretriz. Então, assim, acima de 5 anos, nós estamos autorizados. Abaixo, eu acho que é o que o Henrique ponderou bem de risco e benefício. Então, só para não ficar eu assim, ok, se a família não quiser, também compreendo, tudo pode ser questionável. Tem prestação de base? É só taxupra? Tem doença associada? Tudo vai ser questionado, né? Mas para não ficar algo muito aleatório, o Na corte de nossa 5 diretriz a anos gente é colocou aleatório, isso, né? é a chance de cura espontânea. 15 quilos também não é aleatório, é o sistema vascular já mais maduro. E a expertise, o material, que tá difícil, né, gente, material para criança. O material tá muito Verdade. voltado para adulto, para fibrilação atrial. Na hora que você pede uma bainha para criança, eles falam, oi, 8 frente. Aí você fala, como? 8 frente em É 15 verdade. quilos. Não é, é difícil. E Eu olha que acho que nós estamos nós em locais muito privilegiados, né? O Rogério no Dante, você no INCOR, eu no Hospital do Coração, são situações, são locais privilegiados, Muito onde privilegiado, esses né? materiais chegam com uma certa facilidade, não é muito fácil não, mas chegam, né? bainha Eu imagino em outros locais mais afastados dos grandes centros, isso se torna certamente inviável, né? Não, mas é É o uma bainha coisa, assistente, catéter, por exemplo, você falou mapeamento eletroanatômico. O mínimo do introdutor é 7 frente para um eletroanatômico. E aí, né? Então você fala, fluoroscopia zero, guiar e tal, é complicado. Eles não, a tecnologia não está voltada para o menos de 30 quilos e para o menos de 15 quilos, menos ainda. Eu acho que é uma maneira também, eu acho que a gente pressionar. Nós, como responsáveis por centros, formadores de opinião e que exercem a questão da ablação nessa população, pressionar. Porque, olha, é triste, né, Henrique? Você e o Rogério, você também tem essa experiência. Fazer a ablação e pedir um material 6 frente. Não tem bainha, não tem irrigado, né, não tem mapeamento eletroanatômico, então é algo interessante. Pressionarmos, aí fala, ok, o número, mas é até uma maneira da gente imaginar como melhorar essa indústria. Eu tenho feito a minha parte, eu tenho pressionado muito. Quando eu vou fazer, eu insisto muito. Eu só desisto quando eu vejo que não vai dar. não vou conseguir ou vai demorar muito e o paciente pode ser prejudicado pela A demora. gente tem Mas até usado, lá eu insisto para conseguir um material decente, o melhor possível para poder tratar o paciente com tranquilidade. às Não é só vezes, Henrique. só um pouquinho, às vezes, assim, a questão, duas coisas que eu queria pontuar, a questão do material, muitas vezes, assim, a experiência que eu tive com o catéter pediátrico, por exemplo, que é o catéter mais fino, às vezes, ele Quantos? não dá uma diferença tão grande do ponto de vista de entrada, agora com punção com ultrassom, do que o Quantos? catéter de É, 4 milímetros, por exemplo. E alguns mapeamentos a gente consegue tentar fazer, acaba fazendo, algumas marcas permitem que você não tenha o catéter dedicado, né? Agora, é um problema imenso a questão do material. Eu só queria apontar para quem está escutando que vai ser uma coisa bacana. eu queria perguntar quantos frentes você falou? O catéter, o ablador pediátrico, acho que passa pelos 5, né, frente. Não tem um risco. O 4 Eu milímetros passa pelos tenho 6 ou pelos conseguido 7, só, 6 apertado, o, né? o ablador só tem conseguido de 6 frente, E olha, ultimamente. não tem um irrigado, né? É não irrigado, ponta seca.
Ponta seca, né, de 4 milímetros. Eu queria só ressaltar para todo mundo a questão da nossa diretriz. Eu acho que eu, o Henrique e a Cici e a Lânia tiveram a oportunidade de participar da coordenação. E para a gente poder esclarecer aquele negócio da questão da indicação, então acho que ficou claro para todo mundo que o Henrique e a Cici colocou, que é a questão da ablação para os casos refratários, independente da idade, pacientes que têm morte súbita ressuscitada com Wolff e tudo mais. Taquicardias supraventriculares sintomáticas, recorrentes, com idade superior a 4 anos, é o que está na nossa diretriz, e a taquicardia, uma indicação 2A, e a indicação 2B para casos de taquicardia supraventricular em criança acima de 5 anos, como alternativa ao tratamento clínico, ou pacientes que tenham Wolff com idade superior a 5 anos sem taquicardia, onde a localização seja favorável e se possa utilizar o procedimento com consentimento dos pais. Então, a nossa diretriz traz informações importantes, a gente convida todo mundo a ler, ela já está ficando velhinha, né, Henrique? E se a gente Temos que fazer uma nova revisão, né? fazer uma revisãozinha, né? Luciana tem que participar. Será um prazer. A Luciana participou dessa diretriz nas canalopatias. A minha partinha tá lá nas canalopatias. Brilhou, tá legal. Eu acho legal esse papo no Wolff, né? Porque uma coisa é a gente falar sintoma, outra coisa é a gente estabelecer risco, né? Já que é justamente na população dos mais novos, é que, por exemplo, em adulto a gente faz muito isso, a estratificação não invasiva do Wolff, né? Mas em criança vocês usam muito menos, né? Mas você sabe que o pessoal no HCOR, isso é um mérito imenso, o Henrique sabe muito bem, eu vou falar o nome da pessoa, porque é quem leva isso para frente, que é o Carlos Horsley lá, ele tem visão, o cara tem eu falo que ele tem espaço de tem visão além do alcance, ele começou a trazer, inclusive, cardiopediatras para trabalharem na equipe de ergometria. Lá eles fazem teste ergométrico, Lu, eles conseguem fazer. Tem uns vídeos lindos, crianças de 4, 5 anos sabem andar, eles põem na esteira. E eles baixaram as barras. A gente faz. Uma adaptação muito simples, né? Que é baixar a barra para dar segurança para a criança. Fica muito legal. Invasiva, não. E não invasiva, não. Desculpa. Não, quero dizer. Não, eu quis dizer. A gente faz o teste genético, a gente faz o teste ergométrico. Com menos de 1 metro, isso. Com 4, 5 anos, mas no Wolff a gente se sente menos confiante em confiar na estratificação não invasiva. Toda a escola de avaliação invasiva do Wolff assintomático, por uma simples questão de que o nó atrioventricular da criança, ele conduz fácil com 200. Aí você vai falar, qual é o risco da via acessória de alto risco? 250. Então, o nó mascara, eu sou dessa escola, Henrique, e deixa eu ouvir depois eu concordo com a Cícera, eu também tenho essa tendência. Eu sou do estudo eletrobiológico 7, menos de 5 anos, e punção, mais de 5 anos. E você, Henrique? Não, eu já estava falando que eu concordo plenamente, a minha tendência é estudar a criança, assim, breve, assim, quanto antes, né, porque a limitação do risco, né, o pai quer saber, meu filho tem risco, não tem? E como é que você vai responder isso de uma forma coerente e segura? Aí eu tenho feito, muitas vezes, o estudo precocemente para orientar melhor o tratamento e o grau de risco desse paciente. Ô, Henrique, tem uma coisa muito linda, né? A caixa de estimação transesofágica é de vocês, né? Todo esse know-how e tudo, que às vezes, hoje em dia, o pessoal pergunta, e como é feito e tal, né? Até agradeço você lembrar disso, Cícero, porque são poucas as pessoas que acabam dando esse mérito a esse método, mas eu fico muito feliz por isso. Realmente ajuda principalmente pacientes que por alguma razão não querem fazer o estudo invasivo, né? Então você oferece essa possibilidade, tem um não invasivo, ele não é muito agradável, ele é um pouco chato, sem dúvida, mas dá para fazer. Você tendo um pouquinho de treinamento consegue fazer na maioria dos pacientes.
Mas você sabe que Olha aí. em alguns hospitais, no SickKids, em alguns hospitais, o pessoal usa a cardioestimulação transesofágica para estratificação de risco dessas crianças, né? E eles fazem um negócio legal que a gente acaba não tendo aqui, eles têm um anestesista que fica do lado, para diminuir o impacto doloroso que eventualmente pode haver, mas você usando uma energia menor, posicionando bem o catéter no esôfago, usando uma largura de pulso maior, ele costuma tolerar bem, né? A gente fez muito no Olha, Dante. Rogério, Na época, eu Rogério, concordo, eu concordo plenamente com você, mas no momento que a gente passa a usar anestesia, aí eu acho que, apesar de ser co-criador do método e participar da estimulação esofágica e ser muito fã dela, mas quando a gente começa a passar para a anestesia, aí eu penso que é melhor fazer um estudo invasivo eles fazem direto. uma sedação leve com. anestesia, vamos supor, se eu não vou fazer ablação, só vou estratificar risco, eu acho que vale a pena ser o 7 antes dos 5 anos. Vamos supor, um Wolff assintomático e que eu quero estratificar risco. Eu acho plausível o 7, porque eu não vou fazer ablação. Com anestesia? Aí é o 7, tem que ser com anestesia, né? Você vai conseguir estimular uma criança? Não, para falar a verdade, eu tenho mais É. facilidade em fazer em criança do que em adulto. A criança fica mais quietinha, Tolera viu, mais, Cícero? né? Tolera mais. Até porque a gente acaba usando níveis de energia bem mais baixos, como o Rogério comentou aí. Elas acabam tolerando, e, é claro, tem que saber conversar, treinar muito para poder conseguir o que você quer como uma criança. Porque senão ela Mas aí não vai deixar, né? você Mas dá precisa para fazer, sim. Só que, claro, isso que eu estava falando com o Rogério, se a gente já tiver que passar Não, se para precisar afundar anestesia, demais, então aí não talvez vale a seja melhor pena. fazer um invasivo. Não, sim, se precisar afundar demais. Mas sabe que o pessoal, isso é uma coisa interessante, que o pessoal nesses hospitais pediátricos, têm buscado. Eu lembro quando eu fui fazer a prova lá em Toronto, lá para os Kids, né? Na época, antes de decidir ficar aqui no país, ah, eles para têm fazer umas o quê? coisas que. Na época que eu fui, antes de fazer a residência aqui, logo quando eu saí do INCOR, e depois eu fiz a prova, né? É que minha esposa na época não quis ir para o Canadá, né? Mas eu fiz a prova lá para o Fellow, lá no SickKids em Toronto. E, e é interessante ver que eles têm uma integração muito boa entre as diversas áreas. Então, eles conseguem fazer essas estratificações e eles utilizavam, eu não sei se utilizam ainda, mas eles utilizavam a cardioestimulação para poder evitar as punções. Eu acho que a questão também, na época, o material era diferente e tudo mais. Agora, eu acho que também é uma coisa que é interessante, a gente tem muito medo de morte súbita, né? Mas os dados, a gente não tem os dados para criança, e mesmo em adultos, os dados para eventos súbitos são infrequentes, né? É que eles são Antigos, né? traumáticos, na minha opinião, porque pegam pessoas que teoricamente são síndromes elétricas, né? Elas pegam pessoas que você tem como saudáveis, jovens e tal. Mas eu não lembro de cor, mas você lembra, Henrique, ou Cici, ou Luciana, qual era a taxa? A taxa acho que é 0,1%, né, de risco de morte. Eu Zero três. E sei. as crianças têm menos massa crítica do átrio para fazer fibrilação atrial, mesmo a via acessória predispondo o Automatismo, surgimento de fibrilação. tem mais automatismo atrial, né? A É. criança está cheia de automatismo e do MAT, né? Taquicardia atrial multifocal. Eu não sei, viu, Rogério? Eu discordo um pouco desse seu coisa. Por exemplo, aqui na hora, a Luciana deu uma aula uma vez da morte súbita na infância. Será que não tem aí as vias acessórias? Porque elas têm o MAT, taquicardia atrial multifocal. E é inerente ainda da imaturidade do nosso sinusal e aquele monte de focos que ainda não estão sendo controlados pela inteligência, né, do metabolismo. Eu não É, sei, trabalho interessante do dados para isso, eu acho, né? Eu não sei o que a gente pensa, mas a fazer gente. elétrico, todo mundo que nasce, aí tem aquela questão da dificuldade técnica e da dificuldade de laudo, né, porque a gente ainda está aprendendo a ver esses elétrons. Mas, assim, eu não sei, eu uma vez acompanhei o SickKids em Toronto e acompanhei o Dr. Drago na Itália. O 7
é muito bem-vindo e anestesiado, viu, Henrique? Anestesiado. Tá certo. E assim, É, e hoje, eu fiz alguns casos, viu, Cici? Não é que eu não faço, não. Eu fiz, mas eu, assim, fiquei um pouco frustrado. Eu falei, já que tá fazendo anestesia, com equipe de anestesia, inclusive, eu falei, então seria mais fácil fazer um estudo eletrofisiológico direto. quantos Mas anos? eu concordo, dá para fazer sim. Com quantos anos? Eu concordo com você, eu estou falando na questão assim, eu não quero fazer ablação porque ainda tem chance de cura espontânea, mas eu quero falar 3, 4 anos, né? com 5 anos eu não faria 7, eu faria estudo eletrofisiológico por punção, porque se achar e for de alto risco, ablação. Com menos de Isso. 5 anos, se alguém falar tem risco, eu só vou responder com 7. E não vou fazer a punção porque eu acho que eu não vou fazer ablação. E se tiver a cura espontânea, eu só vou estratificar e ver se eu vou dar remédio ou não. Eu acho que nós estamos concordando em tudo, Cici. Tamo, né? Eu tenho uma tendência, viu, assim, eu tenho uma tendência sempre a levar um pouco mais para frente a questão da ablação, assim, antes de entrar certamente antes de entrar na adolescência, mas se está Eu tenho controladinho, certeza que nem você, nem nenhum médico de bom senso vai indicar se houver a possibilidade de controlar clinicamente ou sim, aguardar o crescimento para ver se desaparece. Nós estamos falando daqueles casos que a gente sabe que ou aqueles que faz não têm ou vai filtro, ter que estão alguma sendo complicação, aí não tratados tem a qualquer dúvida, né? momento. Não, Esses a lógico, qualquer momento, né, Henrique? Esses aí estão bem a qualquer momento o mesmo. interessante a medicação é pulsão. Não estou falando isso, estou falando o assintomático, aquele que te pergunta, tem chance de morte súbita? E tem um doutorado interessante do doutor Nelson Mezima lá, que fazer eletro na hora, no neonatal. Em Cici, você perguntou para o Rogério se ele tem filhos. Eu tenho 2. Adivinha qual foi o primeiro exame que eu fiz neles quando eles nasceram? Eu não consegui com meu sobrinho, não consegui, eu pedi, faça o eletro, Eu mas mesmo eu fiz. Meus E filhos o nunca medo, né, de fizeram ter um eletro. Wolf, e o não, medo Luciano, de ter um Wolf, de ter um QT longo, de ter um Agora, bloqueio. da triagem eletrocardiográfica tem uma coisa bastante interessante. A gente fez um levantamento, lá o setor de teleletro do Dante, como eu sei que tem um setor de teleletro que a equipe do Henrique coordena no Hospital do Coração, hoje está mais disseminado, né? Mas lá o setor de teleletro do Dante, a gente tem um número muito grande de casos. Então a gente levantou duas faixas etárias, né? De 0 a 10 anos, né, que corresponde à infância, primeira e segunda infância, e acima de 10 anos dos adolescentes. Né? Foram 3.000 casos de eletros em pacientes assintomáticos na infância, e 11.000 casos em pacientes adolescentes. A gente encontrou toda a gama, então o eletro poderia ser feito, como é feito o teste do pezinho, o teste do coraçãozinho, poderia fazer o eletrocardiograma com triagem nas maternidades. A gente encontrou 0,3%, por exemplo, de pacientes com pré-estação. Encontramos QT longo, encontramos extracístole ventricular, encontramos taquicardia supra, porque a criança tolera muito bem e estava totalmente assintomático. E a gente apresentou esse trabalho no ESC o ano passado. A Mariana Fusi foi apresentar, que é a chefe do eletro hoje lá do Dante. E é uma coisa interessante, quer dizer, a triagem eletrocardiográfica, com esses serviços de telemedicina, né, Henrique, que você está bem habituado lá no Hospital do Coração, que a gente tem lá no Dante, eu acho que o Incor tem agora também, ela propicia a conexão com a ponta, mesmo que você não tenha alguém que seja muito bom de eletro lá fazendo eletro, mas você tem alguém muito bom de eletro para poder laudar e devolver um diagnóstico, e até às vezes uma interconsulta junto com esse diagnóstico para fazer. Então, eu acho que vocês tocaram no assunto que é fundamental. Talvez a triagem eletrocardiográfica, isso é uma luta realmente que eu acho que vale ser lutada, ela deveria fazer parte da triagem neonatal, como é a orelhinha, como é o teste do coraçãozinho, como é o teste do pezinho, o teste das arritmias, né? Então, Rogério, eu concordo plenamente com você, porque eu acho que o eletrocardiograma é um exame muito fácil de fazer, totalmente não invasivo e muito barato também.
Mas você sabe que a escola americana, por exemplo, ela tende a falar para não fazer eletros, porque esses números que você encontrou são números pequenos, é 0, alguma coisa, você vai encontrar Wolf, 00 não sei o que, vai ter QT longo, e aí eles acham que não se justifica fazer exame em todo mundo para fazer diagnóstico em poucos pacientes. Mas eu vejo de uma outra forma, eu acho que é um exame barato, rápido, inócuo, e que, como você falou, usando a própria telemedicina, ele fica mais barato ainda. Perfeito para triagem. Vai ter uma pessoa com experiência para analisar o eletro lá. Peraí. Gente, fazer um eletro no recém-nascido é algo, assim, muito difícil. As interferências. Luciana, QT muda dia a dia. Luciana, você está... Eu tô quietinha aqui, porque... QT porque muda dia a dia. Aquele eletro, você fala, meu Deus, cheio de interferência. Gente, eu não gosto também. Todos bebês. Então, a gente tem que tomar cuidado. O teste do pezinho é fácil, mas o eletro... E assim, aí vai... Luciana, tem QT longo. Opa! Primeiro dia. Aí fica o estigma. Fala, Luciana. Talvez não tenha que ser feito no período neonatal. Tem a história da normalização, né? Da normalização do intervalo QT no primeiro ano de vida. E eu fico pensando que tem um motivo para todos os trabalhos que testaram a hipótese do eletro como ferramenta de triagem não ter ido muito para frente, né? Assim, o que vocês pensam disso, assim? Eu acho que barra num problema diagnóstico. Custo não, eu acho que barra num problema diagnóstico. Luciana, hoje tem inteligência artificial para fazer laudo de eletro. Hoje nem somos nós que vamos fazer mais. Quando eles fizeram os trabalhos de efetividade de eletro, são trabalhos feitos numa época que isso envolvia um custo muito maior que é hoje. Exato. Eu acho que o exame não tem que ser feito no período... Esse período neonatal, os primeiros 28 dias de vida, é um período de muita instabilidade, porque as fibras miocárdicas são imaturas, você tem distúrbios metabólicos naturais do período neonatal. Mas do período perinatal, que são os primeiros 6 meses de vida, e é um período onde você tem você teria uma estabilidade maior. Hoje os eletrodos, se você pegar os eletrodos pediátricos, os menorzinhos, e os aparelhos dão uma certa estabilidade na linha. Agora, eu acho que é um exame que hoje ele é mais barato. A gente não tem como ver tem a questão do custo. Mas não é só o custo do exame, Rogério, é o custo da investigação adicional. Ok, extrasístole. Sim, você vai precisar Precisa investigar toda criança com extrasístole? Não, você não vai precisar. Talvez você precise seriar o teu eletro. O grande problema... Já muda, né? Já muda. Mas esse paciente... parece incrível, mas o primeiro projeto de teleeletro do Dante, ele nasceu com 2 pontos. Hoje tem uma enormidade, tem mais de 1 milhão de elétrons captados lá. E o grande problema a gente imagina que um sistema de telemedicina seja fácil, mas não, porque existem locais no Brasil onde a gente não tem internet. Então, a sacada do aparelho do Dante, inicialmente, ele codificava com chip de celular o eletro para uma mensagem de texto. E ela era decodificada naquele aparelho para um traçado eletrocardiográfico de novo. Era muito engenhoso. Isso possibilitava que a gente tivesse um eletro, por exemplo, no meio da floresta amazônica, onde não tinha internet, mas tinha rede G. E aí ele conseguia pegar com um sinal de 2G ou 3G, conseguiria mandar a mensagem para a gente poder receber. O Henrique tem uma expertise porque o sistema do HCOR foi bem implantado e funciona muito bem também do sistema de telemedicina nas emergências, né, Henrique, e tudo mais, né? Eu acho que é uma questão de tempo. O sistema da telemedicina lá, desde o início, foi utilizando o celular mesmo. O celular era a base para transmitir o eletro. Mas aí Esse sistema que você está falando é um sistema que facilmente se adaptaria a sistemas bem mais inferiores, como 2G ou aquele sistema EDGE, né? Aí daria para transmitir como mensagem de texto.
Aí você recebe o eletro e você interpreta, não é a máquina. Tem uma Não, central. agora, na nossa telemedicina já tem inteligência artificial, então A do o MEC médico também só sai uma confirma. análise. Melhorou, gente? Porque eu olho os laudos dos eletros interpretados por máquina e eu ainda... Não, Melhorou Ainda melhorou, muito. precisa Ceci. da Está interação, melhorando, e né? agora cada vez mais eles estão aprendendo, a própria máquina está aprendendo a dar os laudos. É Então, que é eu acho lógico. que não demora muito, a gente vai ficar sem Escrito, trabalhar, viu? tá aqui, eu infartei, tá aqui escrito, sugestivo de infarto. Eu falei, não é Ah, não. não, mas existe uma das marcas, não vou falar, mas existe uma das marcas que é a mais antiga. A primeira que teve, entre aspas, a inteligência artificial, um sistema de análise, que todos os pacientes saíam, né? Maior que 50 anos, sugestivo de infarto, maior que não sei o que, sugestivo de isquemia. Esses sistemas atuais, eles permitem uma pré-análise muito boa. Ainda precisa, né, Henrique, da interação, o médico precisa checar, porque coisas mais específicas, tipo os bloqueios divisionais, as coisas que não têm tanta importância clínica naquela situação, mas existem, mas é uma saída. Eu acho que tudo que a gente conhece, Lu, isso vai ter que ser reanalisado após a instituição desses mecanismos de inteligência artificial, de popularização e spread desses métodos diagnósticos. Tem local no Brasil, eu lembro quando eu coordenava o suporte avançado, que ia formar centros de PAUs ao longo do país, tem locais onde não tem um eletro. Alguns locais não tem um monitor para monitorizar o paciente, nem sai oxigênio. Rogério, só uma questão. Luciana, você confia na medida do QT pelo eletro? Não, é uma tragédia. Mas eu acho que é isso. Eu também não vou ser ingênua de pensar que isso não vai progredir muito rápido, né? Mas eu estava justamente dizendo assim, a inteligência artificial para as canalopatias ainda faz alguns anos, há uns 10 anos, a gente tentou ensinar Brugada, né, a leitura do Brugada. Só que 10 anos era completamente diferente do que é agora, então óbvio que é questão de muito pouco tempo para isso avançar. Mas a questão que me pega é o seguinte, não é só uma leitura de eletro, é a técnica que colocou o eletro no eletrodo certo, é o desencadear do diagnóstico a partir da máquina. Então, assim, claro que esse machine learning é muito rápido, a gente não vai ser ingênuo de pensar que o diferencial nosso ainda vai durar muito tempo, tem seus dias contados, mas para mim me pega, a medida de QT ainda é ruim, mas está sendo utilizado hoje as tecnologias antigas. Ainda não está na prática as tecnologias novas que podem incluir a medida de QT. E o formato da onda T, quer dizer, tudo isso uma hora vai ser ensinado. Em doença rara, o machine learning vai correr tão rápido quanto as características comuns do eletro? Não vai correr, doença rara é doença rara. O machine learning não vai ser igual. Então, eu acho que temos essas coisas ainda esses desafios para percorrer, né? Não, com certeza. Gente, foi maravilhoso, mas já passou uma hora. Me fala 30 a 40 minutos. Eu tinha um monte de pergunta aqui, mas não deu. Mas foi muito Não, bom. mas foi bom, foi ótimo. A gente discutiu coisas que podem ser mudadas para o futuro, né, Henrique? Com certeza. Claro, claro, e eu acho que foi uma linguagem útil, né, que muitas pessoas vão poder ouvir e interpretar de uma forma correta o que nós estamos falando. Com certeza. Obrigada para vocês também. Agradeço muito. Eu acho que é o seguinte, vale a pena sempre questionar o especialista. A nossa reunião é de especialista. Então, sabe, aquela questão assim, vamos levar, porque eles vão olhar com outros olhos, e não aquela coisa assim, não e sim, sem ser baseado em conhecimento. Igual vocês falaram, né? Não pratique nenhum esporte. Não é essa a intenção. E vamos fazer ablação com 1 ano de vida? Vamos questionar. Tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer enorme.
Obrigada, Obrigado, gente. Cícero, Luciana e Rogério. Uma boa noite para todos, hein? Obrigada. Uma honra estar com vocês. Até. Prazer. Tchau, Tchau. gente.